Continuação do livro Cristão Contagiante, de Mike Milkberg e Bill Hybels. Onde você mora? O primeiro problema potencial é que você pode ter vindo de um lar ou ambiente de trabalho com atmosfera negativa, ou mesmo ainda conviver com esse tipo de situação. Trata-se de um fato simples, mas frequentemente ignorado, que compaixão gera compaixão, amor produz amor. Um ambiente misericordioso leva a atitudes de misericórdia. Alguns de nós desfrutamos do consciente de compaixão relativamente alto apenas por termos sido criados num lar amoroso. Nossas lembranças de infância são repletas de riso, amor, segurança e aceitação. Outros temos a distinta vantagem de trabalhar num setor vocacional que é motivador, edificante, tende a elevar o consciente. Caso eu tenha acabado de descrever sua vida, incentivo-o a baixar a cabeça agora mesmo e fazer uma oração fervorosa de agradecimento a Deus, por ser um homem ou uma mulher abençoado. Seu consciente de compaixão por causa de uma criação positiva ou de uma situação de trabalho animadora deve estar entre 7 e 9. Não faça pouco caso disso, porque muitos tentam recuperar-se de uma criação que os isolou na zona de déficit como ponto de partida. Muitas pessoas aprendem do jeito mais fácil, bem cedo na vida, que desprezo produz desprezo. Raiva gera mais raiva, ódio alimenta o ódio, e o resultado é o abuso, num pesadelo sem fim. Se esse for seu caso, é difícil saber como reagir ao contexto familiar perfeito, no estilo comercial de margarina que alguns de nós tivemos. Por um lado, você sente vontade de se alegrar e dizer, fico tão feliz por você. Por outro, tem o desejo de gritar, por que meu lar foi tão desse jeito? A única coisa que experimentei foi medo, sofrimento, traição ou mágoa. Como sair espalhando misericórdia sem mal consigo identificar-me com essa emoção? Inúmeras pessoas já me disseram, nunca em minha vida senti amor ou misericórdia da parte dos meus pais. Não tive parentes, nem pessoas importantes que me estimassem. Nem sequer tive um amigo que eu soubesse que me amava profundamente. Não é de espantar que tenha dificuldade em saber como manifestar compaixão pelos outros. Acrescente a isso uma situação de trabalho negativista do tipo Mike Macoby observou e descreveu em seu livro Perfil de Águia. Os mais amáveis não são os que vencem mais rápidos a escala profissional. Comentou acerca do mercado de trabalho norte-americano. O trabalho corporativo estimula a recompensa, a qualidade do cérebro, não do coração. Ou como me confidenciou um empresário recentemente, algo doentio aconteceu em nossa cultura empresarial nos últimos 5 anos. Para manter meu emprego, preciso deixar o coração do lado de fora. Então olhou para baixo e disse, o problema é que muitas vezes me esqueço de pegá-lo de volta no caminho para casa. Você se identifica com o que esse homem falou? Talvez você trabalhe numa área extremamente competitiva, em que é seguro presumir que os outros jogadores não se incomodam nem um pouco em ter todas as notas baixas na escala de bondade. Eles descerão a qualquer abismo a fim de acumular realizações. E ali está você, fazendo o melhor para honrar Deus e mostrar Cristo às pessoas de maneira contagiante ao demonstrar o amor a eles. Se esse for seu caso, aposto que às vezes você tem uma sensação sinistra de esquizofrenia, não é mesmo? Sente o desejo de ser uma pessoa compassiva, mas não sabe como sobreviver no mercado de trabalho sem deixar o coração do lado de fora. Então sente-se deprimido e algumas vezes hipócrita por viver numa forma na igreja aos domingos e agir outra maneira quando está no trabalho durante a semana. É fácil entender porque algumas pessoas acabam com uma nota baixa em compaixão. Seu lar ou seu ambiente de trabalho as derrotou antes mesmo de começarem. Talvez você precise
resolver os efeitos prolongados de uma criação destrutiva, conversando com um amigo sábio ou com um conselheiro cristão. Se ainda estiver vivendo nessa situação, será necessário dar alguns passos corajosos para transformar o ambiente ou mudar para um lugar mais saudável. Ou talvez seja um ambiente de trabalho que o esteja derrotando. Você não está cansado de deixar que as pessoas de seu emprego levem para a direção errada? Está disposto a permitir que Deus o dirige e lhe dê o poder para dar alguns passos de ação positiva, quer pequenos ajustes, quer algo mais radical, quem sabe até mesmo trocar de emprego? A vida é curta demais e o mundo é carente demais de compaixão para você continuar vivendo em situação que o levem para baixo e restrinja o seu potencial de ajudar no avanço do reino. Há muito em jogo para permanecer assim. Deus tem todo o poder de ajudar você a realizar mudanças para melhorar seu ambiente e está realmente disposto a fazê-lo. Como você vive? Outro motivo que leva muitos de nós a ter um consciente de compaixão baixo é a tentativa de viver num ritmo de vida doentio. Pensei muitas vezes na parábola do bom samaritano. Creio que o sacerdote e o levita eram de coração pessoas boas e compassivas. A maioria daqueles que ingressam numa carreira profissional religiosa é assim, ou pelo menos começa assim. Mas com frequência acontece com ela algo que pode afetar o restante de nós também. Mergulhamos na carreira, começamos a sustentar nossa família, lidamos com demandas financeiras cada vez maiores e a vida vai se tornando cada vez mais acelerada. Não se trata apenas de uma sensação individual. Algum tempo atrás, Lou Harris fez uma pesquisa comparando o que estava acontecendo no mercado de trabalho dos Estados Unidos na época. 15 anos antes, a medida de trabalho pulou de 41 para 47 horas semanais. Para aqueles em posição de gerência, a medida avançava 52 a 59 horas por semana. Durante o mesmo período, o tempo de lazer encolheu 37%. Acrescente a isso a pressão das famílias em que pai e mãe trabalham fora, ou o peso inacreditável de ser pai solteiro ou mãe solteira, e o resultado é que muitas pessoas estão vivendo numa espécie de modo de crise. Modo de crise ocorre quando você continua a acelerar sem controle. Neste modo, cada momento de folga é usado para descobrir como manter todos os pratos girando. Nem preciso dizer que as pessoas que vivem o tempo todo no modo de crise não costumam ser grandes distribuidoras de compaixão. Elas estão simplesmente tentando sobreviver ao próprio tormento semanal. Sentem que não podem gastar sua preciosa energia emocional distribuindo simpatia e bondade àqueles que estão sofrendo, e cada um por si. Sendo um conhecedor das exigências e pressões associadas ao trabalho da igreja, quase posso ouvir o sacerdote e o levita murmurando para si mesmos enquanto passavam pelo viajante ferido. Acha que você tem problema? Eu tenho mais de 6 reuniões até o pôr do sol. Ou então, como disse recentemente um executivo estressado, aprendi que para dar certo em minha carreira, preciso pôr tudo o que não se relaciona ao trabalho em espera indefinida, incluindo esse conceito de compaixão. Os líderes não são os únicos que vivem em rotação acelerada. Pais de filhos pequenos, mães que trabalham fora e membros de igreja em excesso de responsabilidades, às vezes olham o próprio rosto exalto no espelho e se perguntam: por quanto tempo viverei assim? Será que estou honrando Deus com um ritmo de vida tão insano? Um ritmo de vida doentio pode ser destrutivo de diversas maneiras, mas tenha certeza de uma coisa: ele suprirá seu consciente de compaixão. Você não encontra tempo nem energia emocional para entrar em sintonia com as pessoas necessitadas. No fundo, você quer ajudar, mas sente que não tem condições de se envolver. Mais uma vez falo por experiência própria. Nos altos e baixos da vida, consigo perceber que minha agenda saiu do controle quando comecei a deixar
de passar as oportunidades de expressar compaixão simplesmente porque não tenho tempo ou energia. No entanto, quando dou passos conscientes para diminuir o ritmo, percebo que meus desejos e as chances de demonstrar amor e misericórdia às pessoas aumentam de maneira natural. Certa vez, Line e eu estávamos palestrando fora do estado e tomávamos café da manhã num pequeno restaurante. Notei que a garçonete parecia chateada, como se estivesse tentando conter as lágrimas. Depois de observá-la por alguns instantes, comecei a sentir uma preocupação cada vez maior. Então esperei um momento oportuno e perguntei se poderia ajudar de alguma forma. Não, obrigada. Muito obrigada mesmo, ela disse. Sabe, meu ex-marido vem hoje pegar a minha filha de 15 anos. Ficarei 6 meses sem vê-la e é tão difícil, é muito difícil mesmo. Toquei respeitosamente em seu ombro e disse: sinto muito. Sei que não posso fazer nada para mudar essa situação, mas fico muito triste por você. Minha esposa e eu estamos naquela mesa. Se você quiser conversar ou orar, ou se pudermos ajudar de alguma outra maneira, mas só queria que você soubesse que nos importamos e gostaríamos muito de poder ajudar de alguma forma. Então sentei-me novamente. Pouco depois o restaurante ficou cheio e não pudemos conversar mais. Contudo, quando fomos embora, ela nos lançou um olhar de apreciação. Naquele momento senti uma empatia que não experimentava fazia muito tempo. Mais tarde, naquele mesmo dia, fiquei feliz ao perceber que um ritmo de vida mais calmo estava finalmente permitindo que eu sentisse compaixão com mais regularidade. E estou começando a ter novamente uma reserva emocional que pode ser usada a qualquer instante em que surgir uma oportunidade. Simples fato de sair do modo de crise pode aumentar nosso consciente de compaixão em 2 ou 3 pontos. Contudo, para que isso aconteça mais cedo ou mais tarde, precisamos tomar atitudes radicais para deixar as coisas mais tranquilas.